Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nessa parte da tarde, já aproximadamente quase 4 horas da tarde, aqui do setor de Manaus, graças a Deus, e quero trazer mais uma reflexão. Na parte da manhã eu trouxe um assunto que foi sobre a direção da vida, e agora à tarde eu quero trazer outra reflexão voltada à questão da imitação, né? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, em uma das suas passagens lá, ele fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí eu fiquei pensando nessa trajetória da gente nessa terra, principalmente nos momentos mais difíceis, são os momentos mais reflexivos, são os momentos que você recebe muita reflexão. E aí eu andei percebendo, que tem muita gente que quer fazer algo que o outro faz. O apóstolo Paulo fala aqui: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, você imitar alguém no pé da letra não é fácil, porque muitas vezes nós queremos trazer a imitação, ou queremos fazer algo que aquela outra pessoa faz, mas só a parte boa, a parte do sucesso. Ninguém quer assemelhar a questão da prova, porque se alguém está no sucesso, ele não chegou no sucesso de qualquer maneira. Se alguém está no degrau da vitória, está lá no degrau do sucesso, ele não chegou lá de qualquer maneira. Ele não chegou lá tipo um paraquedas, vou pular do paraquedas, eu consegui o sucesso da noite para o dia, beleza. As pessoas muitas vezes olham para a vida de uma pessoa e vê ele no sucesso, vê ele na bênção, vê ele de boa, aí quer as mesmas coisas que ele tem. Mas para poder ter as mesmas coisas que ele tem e ter o mesmo sucesso que ele tem, vai ter que passar pela mesma situação que ele passou. A mesma situação. Então, quando o apóstolo Paulo estava falando assim: sejam meus imitadores, eu creio que nem foi poucos irmãos ali que queriam imitar Paulo. Porque para imitar Paulo, para ser imitador do apóstolo Paulo, tinha que aguentar as mesmas aflições que o apóstolo Paulo passou. Praticamente as mesmas provas, Então, ser imitador de alguém, imitar alguém, se prepare, porque as provas vão vir, as situações vão vir, não vem as coisas de mão beijada. Então eu fico assim observando quando alguém diz assim: beleza, eu se espelho em você. Bacana se espelhar em alguém, mas se prepara os ombros. Prepara os ombros, porque quando você se espelha em alguém ou imita alguém, quer imitar alguém, isso no sentido positivo da palavra, porque existe dois sentidos de imitar alguém, ou dois sentidos de se querer ser semelhante a alguém: o ponto negativo e o ponto positivo. Quando o apóstolo Paulo estava falando sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava falando no sentido positivo da palavra, no sentido benéfico da palavra, porque para ser imitador de Paulo tinha que seguir todo o regimento que o apóstolo Paulo tinha com Deus, a intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Deus, as revelações que o apóstolo Paulo tinha com Deus. Quer dizer, o apóstolo estava falando assim: ei, sejam meus imitadores. Em outras palavras, você vai ter que ter a mesma fé que eu tenho, a mesma convicção que eu tenho, o mesmo ritmo de intimidade que eu tenho com Deus. Então, quando o apóstolo Paulo estava citando isso, eu acho que não teve ninguém. Se teve, se fosse trazer os dias atuais, eu duvido. Ninguém queria ser imitador do apóstolo Paulo, porque eles iam logo ver todo o histórico do apóstolo Paulo, o currículo do apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo antes, o apóstolo Paulo depois, e as consequências que o apóstolo Paulo passou depois que se converteu a Jesus Cristo. Então, a pessoa: eu não quero ser imitador do apóstolo Paulo de jeito nenhum, eu quero ser imitador do apóstolo Paulo só na parte boa, só na parte de receber as revelações, só na parte das bênçãos. Agora as partes das aflições, as partes das tacas,
as partes dos confrontos, de humilhação, de fome, de tanta coisa que o apóstolo Paulo passou, ninguém queria imitar ele. Hoje é a mesma coisa, muitas vezes as pessoas querem te imitar, né? Mas não querem passar por as mesmas aflições que você passou para chegar lá no degrau do sucesso. Aí quer pegar aquilo que já está mastigado, aquilo que já está pronto, né? E quer aplicar na sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar uma coisa nessa tarde. Que se você for pegar o lado positivo de alguém, lado bom da coisa, né? Deus vai te abençoar ricamente. Você querer se espelhar em alguém, no sentido positivo, você vai crescer. Você vai mesmo bombar. Você vai ser uma pessoa abençoadíssima. Agora, se você pegar para o lado negativo da coisa, aí, meu filho, a pobreza vai entrar por suas portas. Há um segredo, e Deus me orientando, Deus me dando uma palavra relacionada a isso, porque eu vejo que, principalmente nós que somos microempreendedores, da área do comércio, você coloca uma coisa, a pessoa de lado bota a mesma coisa que você está colocando. Se o cara vende melancia, o outro vai lá e vai vender melancia. Se vende abóbora, o outro bota abóbora. Se vende banana, o outro vai botar banana. Isso é um exemplo. Quer dizer, aquele que está assemelhando o outro tem que ver se não é a inveja, né? Se não é o oi grande, né? Porque se for, vai cair por terra. A pessoa não prospera de maneira nenhuma. Porque quem recebeu a primeira visão? A visão foi de quem? Né? Então tudo isso nós temos que observar, principalmente nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus. Quando eu comecei o meu projeto aqui da gráfica, que comecei com a questão de xerox, que foi uma porta que Deus abriu para mim, né? Foi uma necessidade imediata, porque a minha área era a área da vigilância, né? Deus fechou as portas para mim para a área da vigilância. 7 vezes eu pelejei para entrar pelas portas e não consegui obter resultado. Eu morando em Brasília, de Brasília eu saí para o Piauí, né? Já certo para trabalhar, e não deu certo. Por 7 vezes, até quando Deus falou comigo, né? A porta já tinha se fechado ali. E eu já tinha vindo de Brasília para cá, para Manaus. Então, quando eu cheguei aqui, passei por momentos difíceis. Mas quando eu comecei o meu projeto, alguns falaram assim: mas para que você vai trabalhar com isso aí? Todo mundo já tem isso aí, né? Todo mundo já faz isso aí. Mas Deus tinha falado comigo para eu poder fazer aquilo ali. E eu comecei a fazer, comecei a prosperar. Muitos olharam para a minha trajetória e até hoje olha, veio crescendo. E aí muitos já se surgiram querendo fazer as mesmas coisas que eu faço. Porque vê o local que eu estou, né? Vê a localidade que eu estou, não, então o pastor lá está ganhando dinheiro, porque saiu de uma loja que estava, veio para outra, não deu certo, veio para uma coisa, fazendo serviço numa kitnetzinha, e hoje já alugou um prédio todo, então o cara está bombando de ganhar dinheiro. Vamos fazer a mesma coisa, mas tem que analisar o que eu passei até chegar aqui, o que eu já tenho passado nesses 6 anos de Manaus. Para poder você fazer uma cópia do meu projeto e tentar aplicar na sua vida, você vai ter que passar pelas mesmas aflições que eu passei aqui. Não pense que você pega uma cópia do meu projeto, né, e tenta colocar as mesmas coisas que eu faço, pensando que você vai prosperar, que não prospera não, porque para prosperar você vai ter que passar pela mesma prova. Agora, se você pegar a cópia daquilo que eu faço, as ideias que eu faço, e você tentar aplicar na sua vida, você vai ter que pedir para Deus todas as aflições que eu passei nesse percurso todo. Aí sim, aí funciona. Aí você vai prosperar. Aí você vai crescer. Agora, se você querer só ser a minha sombra, ou querer ser se espelhar em mim, ou querer me imitar, você vai ter que passar pelas provas. Se você não passar pelas provas, por todas as aflições que eu passei, você não consegue ter sucesso. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você quer ser o meu imitador, quer me imitar, então você se prepara os ombros para passar por tudo aquilo que eu tenho passado e estou passando até hoje, para mim poder estar nesse degrau
né? Nesse degrau tão simples de sucesso que ainda não completei. Então isso foi uma reflexão que Deus me deu agora, na hora, está quentinha. Se você quer se assemelhar em alguém, analise o histórico da pessoa primeiro, o que tem passado, para depois você não estar passando por situações estreitas e depois ficar se perguntando, mas por que eu estou passando aquilo? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou isso aqui? Veja, tu está passando muitas vezes por isso porque você está querendo imitar alguém, mas não no sentido positivo, está no sentido de inveja. E isso não funciona, porque a Bíblia fala que quando você tem inveja de alguém, é como se seja um câncer nos seus ossos. Você vai morrendo de pouco a pouco e não percebe. É um câncer nos ossos da pessoa. É como a pessoa está com câncer nos ossos. Então, se você está sendo imitador, é uma coisa. Agora, você querer se assemelhar a alguém para poder tentar obter lucro em cima daquilo ali, você não vai conseguir de maneira nenhuma. Então, você ser imitador de alguém no sentido, eu já estou falando aqui no sentido de profissional, mas vamos jogar isso para o sentido eclesiástico, para o sentido ministerial. Mas eu me assemelho naquele pastor, eu me espelho naquele pastor, né? Eu imito aquele pastor. Mas se a imitação for no sentido benéfico, beleza, Deus vai conceder e você vai ter sucesso. Agora, se você estiver assemelhando, estiver imitando, estiver querendo ser igual a fulano, mas no sentido negativo, aí, meu filho, você não consegue não. Porque a gente vê isso dentro desses 23 anos de caminhada. Eu já vi dentro da igreja pessoas querendo a mesma unção que aquele pastor tem, querendo pregar da mesma maneira, querendo agir da mesma maneira, até a voz é idêntica, ele é igual papagaio, do mesmo jeitinho. E muitas vezes a pessoa quer até o ministério do pastor. Aí não funciona não, porque Deus não dá, não concede. A pessoa vai passar por uma prova grande, vai passar por uma situação difícil na vida. Então não tente copiar alguém no sentido de inveja não. Se você quer copiar alguém, copie no sentido positivo e esteja preparado, porque para ele estar onde está, ele passou por muitas dificuldades. E aí muitas vezes você não tem a estrutura para passar pelas mesmas dificuldades que aquela pessoa passou para poder estar naquele degrau. Ninguém está no degrau de sucesso como você está enxergando o gênero da lâmpada e a coisa aconteça de um dia para a noite. Não é isso, não é verdade. Quando você vê alguém que está no sucesso, observe o que ele passou, porque você não consegue ter sucesso na sombra de ninguém. Você vai ter que passar por um momento difícil, e a maioria a gente vê que é negativo. O cara está vendendo uma coisa aqui de lado de você, o cara bota a mesma coisa do teu lado. Isso é para crescer? Não é para crescimento, não. Isso é para atrapalhar. Isso é tipo uma inveja, isso não é bom. Quando você pega uma semelhança de alguém e vai aplicar em outro local distante, nem onde a pessoa não te vê, beleza, positivo. Agora fazer a mesma coisa na mesma linha, no mesmo local, próximo onde você está, não é bom. Isso não é bom, de jeito nenhum. Isso é um sentido negativo e a pessoa não prospera, não vai avante. Só vai avante se estiver fazendo em outro setor, e não por inveja, mas por admiração que você tem àquela pessoa. Você admira aquela pessoa, admira a fé daquela pessoa, e aí você se espelha, e aí você obtém lucro, você obtém sucesso, você é abençoado, né? Mas se não fizer a mesma coisa, se fizer a mesma coisa, tem que ser no sentido benéfico. Se fizer no sentido de inveja, não anda, não cresce. Deus me orientando isso, meu filho, fala isso, passa essa reflexão para que as pessoas que olham para você não venham sofrer e querer fazer a mesma coisa que você faz, porque muitas vezes eles não vão ter asa para voar igual você voa não, né? Isso é um ponto no sentido de ser imitador de alguém. Isso é um ponto. O outro ponto é que quem busca o sucesso, né, ele tem que estar preparado. A Bíblia fala que
o que você recebe, quanto dado é, mais cobrado é. E quanto você mais tem, mais cobrado você é. Então, você está num nível de sucesso, você tem que ter estrutura para se manter naquele grau de sucesso. E se vier os imitadores, você dá um giro de 90 graus e começar a fazer algo novo que eles não conseguem nunca te alcançar. Enquanto eles estão tentando te imitar, você fazer uma coisa, você já tem 10 na frente, você já tem 20 coisas na frente, você já tem 100 coisas na frente. E eles nunca vão te alcançar. Isso é uma dica. Agora, se você só faz poucas coisas, e essas poucas coisas as pessoas copiam, e você não tem mais como trazer outras coisas novas, aí eles vão passar para frente e você vai afundar. Então, o meu conselho para quem trabalha nessa área de microempreendedor, é a área de comércio, você tem que ser bom, viu? Tem que ser bom, porque muitos vão copiar você. E aí você vai ter que ter muitas outras coisas, sempre inovando, sempre renovando, para as pessoas nunca alcançar aquilo que você faz. Essa é uma dica. Então, eu me maravilho porque tudo aquilo que Deus me deu, eu tenho colocado em prática e Deus tem me abençoado. Mas muitos têm olhado para a minha vida, têm analisado e isso, o cara está de boa. Já alugou um prédio desse aí, rapaz, o cara está bombando de ganhar dinheiro. Vamos fazer a mesma coisa que ele faz. E aí vão se perder todinho. Porque eles não estão, né? Meia-noite a pessoa não está orando meia-noite. Vou dizer logo aqui. Você está orando meia-noite, pedindo sucesso, pedindo para Deus te abençoar. 3 horas da manhã você está orando, para poder você ter a mesma coisa que eu tenho. 5 horas da manhã você está orando, né? Você está buscando a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia pelo menos aí umas 10 vezes, né? A leitura, em questão de leitura, você leu pelo menos 1000 livros, você já leu? Para poder você chegar ao entendimento que Deus me deu agora, que Deus tem me dado nesse percurso de 23 anos de caminhada. Então tudo isso você tem que, a pessoa vai ter que ter, vai ter que se virar, porque quer me imitar, quer fazer alguma coisa por minha sombra, vai ter que estar 12 horas da noite, a gente vai estar orando, né? 3 horas da manhã você tem que estar orando, 5 horas da manhã você tem que estar orando, tem que estar trabalhando 24 horas sem patente, né? Domingo tem que estar trabalhando, os feriados tem que estar trabalhando, quer dizer, você tem que trabalhar de segunda a segunda, porque quem chega aqui de frente à gráfica aqui, você vai ver que meu logo lá embaixo tem pessoas que têm o dom de pedir, mas o meu dom é trabalhar. Então, quem quer ser o meu imitador vai ter que andar muito, vai ter que voar muito, porque não vai conseguir não, assim tão fácil não. Então, quando você olhar para toda essa estrutura do pastor Edson, analise o que ele tem passado, né? Veja, porque não, se você entrar neste campo achando que vai ter sucesso, porque o pastor Edson está tendo sucesso, eu também vou ter. Eu vou fazer a mesma coisa que ele faz lá, que eu também vou ter sucesso. É completamente errado. Vai se perder todinho. Porque você vai ter que ter o meu perfil, né? Quer imitar? Vai ter que ter o meu perfil. Vai ter que ter as minhas mesmas características para poder alcançar o sucesso que eu tenho alcançado hoje. Então esse é o meu conselho, né? Isso é uma orientação de um pastor de 23 anos de caminhada, né? Que tem passado por muitas aflições, que tem passado por muitas tribulações, que tem passado pelo vale da morte, que tem enfrentado tantas as coisas nessa vida, e Deus tem me dado sucesso, mas olha o preço, né? Tenta carregar minha cruz, né? Tenta pegar pelo menos um pedacinho da minha cruz, para ver se você consegue arrastar. Então, se você quer ser meu imitador, ou que quer fazer alguma coisa semelhante ao que eu faço, meu filho, você vai ter que andar um pouco. E aí eu vou estar inaugurando aqui o meu ministério, né? Obra missionária para todos, construindo Shalom. Aí você pode vir, sentar na cadeira aqui, ouvir as minhas reflexões, e aí sim você vai começar a ter um preparo para poder você começar a obter sucesso quase o que Deus tem trazido na minha vida. Não vai trazer numa totalidade, mas você vai ter sucesso no sentido espiritual,
sucesso no sentido material, sucesso em todas as áreas. Mas você vai ter que sentar na cadeira e ouvir o pastor Edson. Só você ouvindo essas reflexões, ou só você me vendo fisicamente e tentar fazer algo semelhante a mim, não vai conseguir não. Porque o que eu tenho recebido foi tudo Deus que me deu. A sabedoria vem lá do trono, tudo quentinho. E aí você vai ter que fazer, você vai ter que ter essa mesma trajetória com Deus, para poder você alcançar. Senão, é trabalho perdido, é canseira e é prova para você. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.